E aí, tudo bem? Aqui é o Igor Pinheiro do Inova Civil e uma coisa que perguntam muito são sobre os tipos de concreto que existem aí na construção civil que podem ser utilizados, e esse vídeo eu vou abordar aí os principais. Na construção civil existem diversos tipos de concretos aí que podem ser utilizados das mais variadas formas, e cada obra tem sua especificidade, cada demanda você tem que entender os tipos de concreto para fornecer a melhor opção para garantir a economia de tempo, de dinheiro e uma boa qualidade aí na obra. Então o engenheiro ele tem que saber os tipos existentes e que determinadas situações utilizadas. Mas antes de falar os tipos de concreto, eu tenho que definir o que é concreto, né? Então, o concreto eu gosto de chamar de uma pedra maleável. Ele é o material mais utilizado na construção civil e ele é composto basicamente por uma mistura de cimento, água, agregado graúdo e agregado miúdo. Mas, com o desenvolvimento aí das construções, das tecnologias, houve ramificações desse tipo de concreto, adicionando resistência, flexibilidade, e houve evolução aí nessa fórmula, vamos dizer assim, e agora existem outros tipos de concreto que eu vou passar nesse vídeo. Então, o primeiro concreto que eu quero falar no vídeo é o concreto convencional. É o tipo de concreto mais comum aí nas construções brasileiras, porque ele pode ser utilizado de diversas formas, em diversas estruturas, ele é bem tranquilo de se trabalhar e ele possui uma consistência seca. E é por esse motivo que as ferramentas utilizadas como vibradores para seu adensamento são necessárias, e também o transporte deve ser realizado por meio de carrinhos de mão, de gruas, elevadores ou jericas, já que ele não é tão maleável para ser bombeável e tal. O slump test ele varia entre 40 mm e 70 mm, mas afinal, o que é o slump test, né, que eu acabei de falar? Gente, o slump é um dos métodos utilizados para definir a consistência do concreto. Ele é colocado a massa dentro do concreto, dentro de um moldezinho em forma de cone, como mostra aí na foto, e no momento em que você tira aí o equipamento do slump, você faz outra medição e a alturazinha que fica vai definir mais ou menos a maleabilidade aí do concreto, né? O segundo tipo de concreto é o bombeável. Então é um tipo de concreto que tem como a principal característica sua alta fluidez. Então ele permite que possa ser transportado por bombeamento via tubulações. E ele é muito utilizado principalmente em grandes prédios, em obras verticais, porque o método de transporte empregado ele garante que haja menos gasto com o transporte, com o tempo de transporte e com o adensamento aí do concreto. Então proporciona menores gastos de mão de obra também. Mas lembra que há umas especificaçõezinhas no concreto bombeável. Se você quiser saber mais sobre especificações, está detalhado no link do blog do Inova Civil, que fala um pouco mais dos tipos de concreto, tá bom? O terceiro concreto que eu quero falar é o concreto armado, conhecido aí de todo mundo. Ele é uma estrutura que adiciona armações de aço ao concreto com o objetivo de aumentar a sua resistência e a força de compressão e de tração. Ele é muito utilizado nos nossos pilares, nas nossas vigas e em outros componentes estruturais. Laje também. E esse tipo de material ele traz muitos benefícios, como por exemplo o baixo custo de manutenção. A gente vê muitas obras aí muito antigas que ainda tem o concreto armado tranquilo, uma mão de obra menos qualificada se comparado a estruturas metálicas, por exemplo, e ele pode ser moldado de diversas formas e é extremamente durável e resistente. Isso é o bacana de ser tão utilizado aí o concreto armado, mas em outras situações o concreto protendido, que é muito parecido com o concreto armado, sendo que no protendido a gente coloca uns cordoalhos, uns cabos de aço dentro do concreto, que possibilitam uma maior resistência a esforços por causa desses cabos de aço tracionados dentro do concreto. E essa técnica consiste justamente em você tracionar com o concreto, dentro do concreto, as cordoalhas que podem ser aderentes e não aderentes, que é algo mais específico também, serve aí para um outro vídeo de proteção. E você faz essa tração por meio de macacos hidráulicos. Então aumenta bastante aí os esforços e possibilita que você crie aí umas lajes com uns vãos gigantes, uns pés direitos mais altos, e a proteção tá fazendo muita fama para os calculistas estruturais aí, porque podem economizar bastante e melhorar também a personalização de ambientes. O arquiteto fica mais livre porque diminui o número de pilares. Outro tipo de concreto é o autoadensável, que possui uma grande fluidez, como o nome fala, e por isso o seu slump ele é elevado, sendo superior a 200 mm.
o que garante a ausência de segregações durante a concretagem, né? Então se o slump ele é alto assim é porque ele é bem maleável o concreto, ele adensa bastante e não há necessidade, por exemplo, de vibradores, então reduz muito a mão de obra para essa atividade e assegura também uma alta homogeneidade, resistência, durabilidade, facilidade de bombeamento e geralmente coloca-se para isso superplastificantes e aditivos. O autoadensável ele é muito utilizado em estruturas que possuem armamento denso, painéis arquitetônicos, fachadas em concreto aparente, vigas, lajes, entre outras diversas possibilidades. Tem também o concreto de alta resistência, que é um concreto que, como o nome diz, ele tem uma resistência à compressão bem maior do que o comum, do que o convencional e com menor tempo de idade, como é o FCK, né? E ele é bastante utilizado em fundações, em lajes, pilares, vigas e outras situações aí. Ele é capaz de suprir necessidades de obras que sejam necessário ter uma grande resistência com um menor volume e gastando menos tempo, que pode gerar economia, tem que ser calculado isso no projeto. E a resistência do concreto ela é diretamente relacionada com, lógico, o fator água-cimento. Então, quanto menor esse fator, maior a resistência. Mas baixar esse fator pode afetar outras características no concreto, como elasticidade, durabilidade e permeabilidade, tá bom? Então, para garantir a resistência elevada e evitar problemas com outras propriedades, é necessário realizar um estudo granulométrico bem detalhado, que possibilite diminuir aí o tamanho dos agregados miúdos e dos agregados graúdos, além de avaliar as possibilidades de adição de materiais como a silicativa, o metacaulinho, outros aditivos aí necessários superplastificantes. E esse tipo de materiais são utilizados no concreto de alto desempenho, que possui aí características próximas ao concreto de alta resistência. Mas além da alta resistência, o de alto desempenho é voltado aí para possuir uma elevada durabilidade, porque ele tem um desempenho alto e o outro tem a resistência alta. Então tem uma diferençazinha aí, beleza? Outro tipo de concreto é o concreto leve, que é um concreto que possui uma baixa densidade, sendo mais ou menos 1/3 da densidade, se eu não me engano, dos concretos comuns, enquanto os normais possuem densidade variando aí entre os seus 2.300 e 2.500 kg por metro cúbico. Os leves aí, eles chegam a 500 kg por metro cúbico, então muda muito, 2.300 para 500, né? E ele é utilizado para isolamento térmico, acústico, com regularização de superfície, envelopamento de tubulações, fabricação de blocos, enchimento de lajes. Então note que não é tão relacionado a compressão, né? Ele é algo mais leve, como o nome diz. E tem também o concreto pesado, que ele possui aí densidade superior a 2.800, para você comparar o leve a 500 e o pesado a 2.800, que ele é utilizado com adição de magnetita, hematita e barita, que são materiais pesados, e deve ser feita a correta análise aí para aumentar a durabilidade e a proteção com a radiação. Então ele é muito utilizado nas construções de câmaras de radiação, de raio-x, de gama, de bases, lastros e paredes de reatores atômicos, porque esse tipo de concreto ele é justamente para ambientes como esse tipo aí de radiação. Precisa de um concreto mais pesado aí que consiga barrar e não haver todos aqueles problemas de câncer e etc. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você achou útil, clique em gostei, comenta no vídeo, porque se você tiver gostado, eu paro aqui para gravar mais vídeos para vocês, mas é muito necessário que você comente aí abaixo, você curta, você faça aí o que tem que fazer, manda para os amigos. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais, tchau!